Olá, olá. Agora olá de verdade, olhando para onde deve olhar. Capítulo iniciando agora a beleza fundamental. Não há uma ciência do belo, mas somente crítica. Nem uma ciência bela, mas somente arte bela. Kant. Então é um capítulo que fala da beleza em níveis diversos, tanto a beleza física, a beleza da arte, a beleza natural, e levanta também uma hipótese a respeito do surgimento da noção de beleza na nossa espécie. Enfim, né? Então, começando aqui, o 1, que, dizem uns, muitos, a estética não pode ser valorada. É verdade. Que, dizem uns, muitos, não se pode afirmar que Bach é superior a qualquer música medíocre que nos satura na atualidade. Com as mesmas queixas, com as mesmas fugas da vida, com os mesmos mergulhos no que temos de mais raso. Não se pode valorar, está certo. Então não digo que Bach seja melhor que a música mais estúpida que existe. Satisfaço assim aos que pensam desta forma e a pregam. Só expresso que a emoção contida em Bach, Milton Nascimento, Pink Floyd, etc., para mim, é mais profunda. Remete-me a estados mais profundos em minha alma. E, obviamente, tal emoção não diz respeito mesmo a quem se sente melhor, mais identificado, ouvindo barulhos que traduzem com competência o que possuímos de mais raso. Por exemplo, então aqui um ataque a essa ideia de que não se pode valorar, né, a arte, né? E aí coloca no mesmo nível de Bach coisas que são aí, enfim, né, uma nojeira, né? 1.1. Quando se ouve um concerto de Brahms e se nota a sua tristeza, e quando tentando se concentrar ao andar pela rua não se consegue, pois se ouve uma música triste da atualidade, e não nomeemos o absurdo, se percebe que estas são tristezas diferentes. A última é a tristeza daquele que quer ser feliz. A primeira é a tristeza de quem não quer ser feliz, de quem não precisa ser feliz. 1.1.1.1 é comum uma pessoa dizer para outra: que bonita sua roupa, que bonito esse sapato, como você está bonito hoje, e tais sentenças causarem em quem as ouve alegria e contentamento. A beleza, no entanto, é triste, e já o dizia Manuel Bandeira no poema Madrigal Melancólico. Mas a melancolia, peculiar a belezas mais raras, contém, paradoxalmente, também uma espécie de felicidade. Flores que duram pouco, rostos vistos de passagem, canções ouvidas pela metade, cheiros inconfundíveis, encontros fugidios, retratos amarelados e guardados no meio de um livro, eu sei. A melancolia é um estado feliz, então, talvez um estado superior de felicidade. Claro que aqui não é uma apologia nenhuma a qualquer estado depressivo ou algo do tipo. Eu quero dizer a melancolia assim, como um estado de serenidade consigo mesmo, como se fosse uma espécie de conciliação interior, como se fosse uma espécie de sentir-se estando onde se deve estar, sentir-se presente onde se está. Aquela melancolia de perceber uma certa ordem nas coisas, ou mesmo percebendo o caos, não se deixar abater, aniquilar, destruir por isso. 1.5. Não há arte maior ou menor. A arte mais profunda. Arte para pessoas de exigências mais profundas. Eu volto ao que eu falei no primeiro, né? Emoções talvez menos rasteiras e arte menos profunda para pessoas que não se permitem a essa profundidade. Se alguém se sente movido e animado por canções que tratam o ser humano como um objeto feito apenas para a diversão, por exemplo,
Então, realmente não é uma questão de arte superior ou inferior. É uma questão de um ser humano que se vê de maneira superior ou não. A música estúpida com o Prótese. Acho que daria para fazer muito comentário, mas é uma coisa assim, até tão desgastante comentar isso. 1.6. Na arte, o significado é o próprio significante. 1.8. A constatação de Adorno. Escrever um poema após Auschwitz é um ato bárbaro. Deveria não nos impedir de escrever poesia, mas nos mostrar que, justamente por conta da barbaridade do ato, tornou-se urgente transformá-lo em um gesto redentor. Para tal redenção, no entanto, é preciso perceber que as catástrofes da Segunda Guerra e todas as catástrofes da história, mais do que localizadas neste ou naquele lugar, e mais do que causadas por este ou aquele grupo de pessoas, foram catástrofes que partiram de corações humanos excessivamente voltados para fora de si mesmos, na ânsia de um crescimento impróprio. E convém ter claro que a intensa saída do homem em busca de uma conquista protética, e seja lá em que nível tudo isso tenha se dado, território, poder, economia, eugenia, etc., prossegue ainda em nós. A poesia, portanto, deve, na verdade, ser uma correção de rota. Sim, para que com ela possamos abrir trilhas nas nossas matas internas, para verificar se somos de fato inocentes em relação a todas as catástrofes do mundo. Olha o chamado, né? Que abramos trilhas e as percorramos com coragem, sem desviar os olhos quando enxergarmos em algum canto da nossa alma um amontoado de cadáveres. Sim, que com a poesia corrijamos nossa rota, cientes de que homens e mulheres que cresceram por si mesmos não são e não seriam capazes de dispor de vidas, como tantos já o fizeram e fazem, né? Sim, apenas um crescimento interno pode evitar cada ato diário de diminuição da humanidade. Urge, portanto, encontrar essa poesia. É uma fala um pouco desconfortável, né? Um pouco inconveniente. 1.9. Não sei se poderíamos e como chegar a uma educação para a beleza, mas o que tenho por concepção é que a beleza educa. Eu faço uma reflexão a respeito da relação da beleza com o saber linguístico, mas eu fico apenas com a sugestão de que quem tiver interesse nisso, leia esse aforismo e essa parte aqui, né? 2.2. A beleza parece promover um acordo tácito, e sua percepção talvez seja mais coletiva do que individual. A beleza, desta forma, parece expandir-se e tocar tudo à sua volta, de maneira que percebê-la é, de algum jeito, igualmente dela participar. Perceber a beleza seria, portanto, embelezar-se. 2.2.8. Quando o pessegueiro do quintal floresce e o rosa se destaca, me chamando continuamente a atenção, não posso pegar todas as flores e levá-las por onde for para estar perto desse espetáculo. Assim, aquilo que me embeleza é algo que não posso ter de fato, mas que carrego somente em forma do embelezamento de mim mesmo. Então, é uma antiprótese, digamos assim, né? 2.3. Pensar como a beleza se fez, se formou, imaginar os primatas e sua longa história de sobrevivência, imaginar de que modo um rosto tornou-se belo para uma comunidade e para todo um mundo, imaginar que a segurança contribuiu para seu estabelecimento, embora em última instância não possamos dizer o belo, nem dar-lhe definição. A beleza pertence ao silêncio.
2.3.7. Talvez a beleza não seja possível sem interesse, e contemplá-la seria um intento de embelezar-se. 4. Só Tolstói poderia criticar Dostoiévski, só Dostoiévski poderia criticar Tolstói. 4.2. A arte não trabalha com necessidades. O artista não é um pesquisador do que falta, das carências que ainda não foram cantadas, romanceadas, pintadas. Mas então, quando ele cria algo que supre uma carência humana, ele está, na verdade, revelando que sua criação é capaz de atender a muitas necessidades insuspeitadas, como o sol, que não brilha especificamente para que a flor se abra ou para que o bicho encontre o caminho da sobrevivência, mas que, ao brilhar por ser forte, supre carências sem saber que as supre, sem atentar para tal suprimento. Pode-se dizer que o destino de uma arte semelhante ao sol é apenas esse, a luz e o calor. O 4.3, em Borges, de alguma forma entendemos o absurdo, ou ao menos o pensamos. Em Kafka, o absurdo é sentido. 5.3, em geral, o caminho da beleza física é um caminho de hipocrisia. Nossa época extrapola os limites de uma estética estereotipada, e leia-se aqui, artificial. Pessoas cada vez mais lindas e esvaziadas lotam os espetáculos feitos por gente também linda e vazia. Se Kant pôde dizer que viveu no iluminismo, eu digo que vivemos no obscurantismo, não no sentido que Laing falou, visto que ele falava a respeito de esquizofrenia e saúde mental, e um obscurantismo causado não por trevas, mas sim por uma falsa luz, por excesso de uma falsa luz, né? As pessoas se iluminam com luzes externas que não sabem de onde vêm. Buscamos obscurecer o que a humanidade ergueu no espírito, e somos medíocres e tolos de tal forma que, daqui a 500 anos, quem sabe, alguém chegue a dizer: eles viveram num período de obscurecimento criado por uma falsa luz. Sim, e nós, mais do que nunca, seremos sombras cobertas por sombras, sombras mortas à sombra de mortos. 5.7. É claro que a discussão sobre o corpo é uma discussão sobre o tempo. O combate ao tempo, que é um combate indireto, por já pressupor a impossibilidade de vir a ser derrotado, é munido de próteses, cirurgias, produtos cosméticos. Por certo que nesta guerra deslocada, o que se tem em vista é a perenidade da beleza. E toda vontade de perenidade é, na verdade, uma vontade gerada pelo medo. Quanto mais durável a beleza de um corpo, nos moldes sempre de uma juventude cuspida por uma época, mais esse corpo é sustentado pelo temor. Então nós vivemos numa era do temor, um temor bastante difundido, mas que pouco aparece, pouco é reconhecido, pouco é nomeado também, né? 5.8.1 Os que excessivamente buscam conter as ações do tempo não devem mesmo carregar o termo velhice, pois envelhecer é transitar e aceitar a transição. E quem busca conter o tempo justamente anseia por manter o que é o menos digno de ser conservado, o medo de passar. 5.8.2 quem dera o medo fosse o de passar em vão. 5.12
Uma pessoa realmente bela é aquela que embeleza também quem a olha. 5.13. Uma pessoa realmente bela embeleza tudo o que vê. E acho que eu vou fechar com esse aqui por hoje. 5.16. A beleza é uma verdade da alma. Então, depois eu vou falar da contemplação, que aqui eu só apontei algumas reflexões, né? Enfim. Mas para encerrar essa reflexão a respeito da beleza física, a gente tem, eu já devo ter comentado isso, ou acho que comentei também, não vou ficar voltando, eu falei em tal lugar, não importa, né? Mas assim, a beleza física, da forma como ela é imposta hoje, da maneira como as pessoas precisam desejar essa beleza física, percebe que ela sempre passa por uma certa ideia de estabilidade, de estar estático. Estética igual estático. Olha, criei um outro aforismo aqui para um outro livro. Então, essa ideia é uma ideia não somente gerada, mas mantida pelo medo da passagem, da finitude. Então, o mercado, as ideias estéticas, elas vão até se ampliando para fazer com que caiba dentro dessa ideia muitas diferenças, enfim, muitas ideias diferentes. Mas muitas vezes, muitas vezes, o que se quer é manter uma ideia de estabilidade, da beleza como uma coisa estável, né? Enfim. E isso é jogado de tal forma para as pessoas que sufoca, porque se torna meio que uma obrigação desejar manter-se belo, de acordo com esses padrões, e leia-se jovem, etc, etc, que é sempre uma sequência, né? Que vai sempre envolver prazer, diversão, enfim. E nós não vemos uma ideia de beleza relacionada, por exemplo, à sabedoria, à contemplação, que é um aspecto da sabedoria, com certeza, né, que eu vou mencionar provavelmente em outro vídeo. E assim, para encerrar, a beleza, ela me parece, né, isso não é uma verdade, né, apesar de eu colocar ali que a beleza é uma verdade da alma, mas não precisa ser para ninguém mais, né, pode ser só para mim. Mas a questão é que me parece que pessoas belas embelezam quem as vê, embelezam tudo, né? E há algo tácito, e há algo silencioso, há algo que a gente não consegue definir, né? Aquele olhar, sei lá, que você guarda na tua memória, sei lá, da tua avó, quando você chegou no momento de muita dor, sei lá, algo nesse sentido. Parece que aquele olhar, ele se torna tão grande que ele te embeleza, ele te conforta, ele te cura, é uma beleza curativa, enfim, né? Então, há vários modos de pensar a beleza, né? Eu acho que esse capítulo, a ideia é um pouco essa, assim, né? Não trazer definições, mas novamente, como em todos os momentos, esboços, né? Apontamentos, impressões, né? Eu acho que nessa própria fragmentação do discurso, e uma fragmentação do silêncio também, tudo isso também é uma face da beleza, ao meu ver.